Já está na hora da gente começar, né? Elisa vai ler a página? Boa noite. Boa noite. O senhor Roberto, o senhor faz a prece? Faço. Jorge, está sem som. Tu está falando, mas teu microfone está desligado. Tem razão. É rapidinho. Eu vou ter que sair daqui um bocadinho, tá? 30 minutos para ficar por aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vindo. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Na página 61. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, do qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponha. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-se sofrimentos quando se transfiram para outros. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Pode. Os amigos, companheiros queridos. Ai, Senhor, graças à tua misericórdia, pedidos a mais um estudo da tua doutrina. Prestemos bastante atenção. Este livro possamos colocar em prática no nosso dia a dia, evitando situações que encontramos nessa vida. A todos nós que estamos aqui presentes, ainda chegarão aqueles que não poderão chegar. Sempre pedimos pelos filhos nossas mentes, pedimos ainda, Senhor, abençoe a todos os irmãos que se encontram em dificuldades morais, físicas, mentais, ou mais neste momento. Nossas mentes se ampliem para que possamos abençoar. Abençoe. Possamos realmente adquirirmos conhecimento, possamos transmitir com humildade e simplicidade a todos aqueles que desejam a tua doutrina e conhecer. Deus conhece. Só agora neste instante, mas por todos. Que assim seja, que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, nós hoje vamos começar o livro Libertação, no capítulo 2, a palestra do instrutor, né? Nós acabamos o capítulo 1, que foi o ministro Flacos, agora é o Cúbio que vai conversar conosco, né? Vamos lá, do livro Libertação. Boa noite. Espera só um instante. Boa noite, José. Hoje nós somos 4-1, viu, Elisa? Cuidado. Boa noite, boa noite. Boa noite, José. Boa noite, tudo de bom para vocês, muita paz. Nossa, que voz, hein? Eu conto com o Zé, que ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele não me joga no meu time. Felicidade eu pela voz de Zé Roberto.
Ele perdeu o empregão de locutor de rádio, né? Pô, nem tanto. Bom, do livro Isso é porque eu tô Libertação. gripado. Do livro Libertação. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, a palestra do instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, quer dizer, dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade, não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior. E, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Bom, aqui o Rubio está nos falando sobre o que nós vamos ver no livro, né? Que a pergunta, né, por que, né, os espíritos conseguem, né, tanta gente para, como fala a palavra aqui, arregimentação, né? Como é que eles conseguem tanta gente? E o próprio Google vai nos explicar durante aqui, né, esse capítulo, isso aí. Mas outra coisa também que vai falando aqui, né? Apesar da gente ter já propósitos superiores, todos nós, a nossa mãe nos ensinou a orar, de alguma forma, fomos à igreja, fomos batizados, de alguma forma, né? Mas se deixam prender, como ele fala aqui, sem resistência, né? Nas teias da ignorância e da maldade. Quer dizer, essa ignorância aqui, nós falamos sobre isso um dia desse, né? Não é ignorância do pessoa ser ignorante, não, do não conhecer. E a maldade continua. Ela ficou muito preso à terra, ao nosso sistema, à nossa sociedade. É uma sociedade, infelizmente, nós ainda somos cruéis, né? Nós falamos na aula passada, né, que o bicho-homem é terrível, né? Falamos até do exemplo do pinguim, não foi? Que o pessoal entrou no meio dos pinguins, o pinguim igual que não conhece os homens, senão tinha tudo se mandado, né? E falando de novo aqui sobre essa questão dos gênios da impiedade, eles traçam diretrizes. E é muito sério isso. Assim como o bem tem um planejamento para a nossa melhora, o mal tem um planejamento para nos derrubar. E eles atacam todos os setores, todos. Onde a gente imaginar é a política, é a educação, é a saúde, atacam tudo, é a nossa casa, nosso lar. Então atacam tudo, né? Atacam tudo mesmo. E muitos de nós, quando desencarna, não vimos, entre aspas, a vida passar, porque não nos ligamos
né, naquilo que a mamãe ensinou de orar, no que o padre falou no sermão, o pastor, ou a palestrante espírita, e nós vamos para o outro lado, infelizmente, vamos ser manobrados. Ah, eu sou espírita. Olha, não dá, isso não é proteção, não. Não é proteção nenhuma. E é o que ele estava falando aqui, escassas diretrizes em cima da gente, conosco, infelizmente. Né? E fala aqui demais, aqui é uma coisa muito certa. Filhos da revolta da Fundo Cidade, né? Buscando preservar-se e escorando-se uns nos outros. Buscando preservar-se, preservar-se e escorando uns nos outros. Por quê? Como é o modo de preservação? As ideias. Né? Eles, com as ideias deles, vão juntos trabalhar, entre aspas, né? Esse trabalho aí que não é um trabalho. Escorando-se, que eles também, quando estão sozinhos, a gente vê nisso em nós encarnados. Né? Quando a gente vê um monte de gente na rua destinada a fazer uma roça, eles fazem. Agora, sozinhos não fazem, não, gente. Espaço fininho ali, quietinho. Quietinho mesmo. E continua a mesma coisa, um escorando no outro. Quer dizer, um confiando no outro, mas aqui para o lado da maldade. Olha só que coisa. Então, o Google está falando isso. Muita gente não entende isso. Né? Depois ele vai começar a explicar, né? Porque se formam essas cidades. E a gente vai ver no livro Libertação é isso. Já vimos alguma coisa em Nosso Lar, já vimos alguma coisa, né, nos outros livros, mas agora no Libertação nós vamos ver com maior profundidade lugares um pouquinho piores. Né? Boa noite, prima. Boa noite, Gordinho. Boa noite, Gordinho. Boa noite, família. Boa noite. Alguém comentar? Boa noite, boa noite. Boa noite. É interessante. Deixa o Jorge. Não, vai, Zé, vai. Pode ir. Então, olha aqui, ele está comentando aqui que eu, né, achei sem, assim, embaraçado que o Afrânio comentou, porque para não se tornar repetitivo. E muitos de nós, estou lembrando aqui, nos estudos lá no CF, lá no Macoré, que eu não sabia, eu aprendi. Vocês, obviamente, devem ter já saber também. Então, nós estamos nessa roda de Sansara há quanto tempo? Em torno de 10 mil anos, se eu não me engano. E encarne e desencarne sempre no mesmo grupo. E raros são aqueles que conseguem sair desse estado de coisas. Por quê? Você acabou de comentar, porque não há um interesse dos estudos, né, esses espiritualizantes, vamos dizer assim, né, em todas as áreas, mas com foco, né, com foco realmente no interesse de se melhorar. E o trabalho, eu vou falar de hoje, de evangelização, principalmente na infância, seria um dos fatores primordiais para evitar. Você acha que deixou uma janela aberta? Por exemplo, hoje, essas falanges que incitam os mais exaltados aqui na Terra, sintonizados com eles, marcam até por telefone de torcida organizada e vão para o quebra-pau. Aí, quer dizer, aí os doutores aí em psicologia, essa ou aquela, esquecem vários comentários. Aqui, né, há muitas, tudo bem, a educação é primordial entre nós aqui, mas não aborda o lado, esse escuro, né, porque eles colocam aqui, para me finalizar, na contribuição, os gênios da impiedade lhe traçam diretrizes, porque eles são organizados, eles reúnem-se e têm planejamento, faz planejamento de como atuar, conhece cada um de nós, nosso calcanhar de Aquiles. Aí eles arregimentam grupos e atuam. Como todos nós somos médios, mas o médico de fato é aquele que produz
a passividade, enfim, né, fenômenos, etc. Mas é tão sutil a atuação desses espíritos, alguns sensitivos, depois do fato ocorrido, eu digo, aquele que tem, né, uma sensibilidade diferente, começa a pensar, a refletir. Puxa vida, eu senti alguma coisa aqui, eu fui envolvido, fui arrastado. Quantos aí que estão presos aí queria que o tempo recuasse na prece de Geraldo de Aquino, né, que ele teve várias vezes no presídio com a dona Idalina de Aguiar, lá na época na Frei Caneca, né? Eu não lembro disso, mas eu ouvia. Eu tive lá, eu conheci a dona Idalina, né, quando garoto. E quantos daquele lá queria que o tempo recuasse para não cometer delitos que eles se envolveram numa situação assim, vou usar a palavra emocionalmente. Só isso. Desculpa aí, seu Nelo. Não, é isso mesmo. Fala, Zé. É mais ou menos isso. É interessante essa atração entre os polos, né? Entre aqueles que querem fazer o bem e aqueles que querem fazer o mal. Se você for ver, existe uma semelhança muito grande, né, entre aqueles que querem fazer o bem, que se atraem, e aqueles que querem fazer o mal, que se atraem. Mas no momento, eles estão, os dois lados, juntos, né? Então eu vou dizer, esse lado positivo, totalmente junto, querendo o quê? Nos ajudar. E o lado negativo, querendo atrapalhar. Né? Totalmente junto também. Exatamente. Por causa de correntes, né? Correntes magnéticas que os atraem. Né? O que difere um do outro? A ignorância. Apenas isso. A ignorância de não saber que o lado bom vai vencer um dia, não tem jeito. Eles estão gastando tempo, energia, né, ali daquele lado e não estão fazendo nada. Só estão perdendo seu tempo. Mas é a ignorância. Né? Mas os dois lados são iguais. Se atraem da mesma forma, se comprazem da mesma forma, querem agir da mesma forma. Né? E é interessante que são iguais. É isso que me deixa mais perplexo. Entendeu? São iguais. É aquela música, Zé, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Vai todo mundo atrás, né? Então, passou o trio elétrico, vai todo mundo junto. Vai falar esse parágrafo. Agora vai falar mais uma sobre isso. Sobre essa questão do magnetismo, né? Uhum. Mas vamos ler o parágrafo, os dois próximos parágrafos, depois a gente comenta, fazer assim, ler o parágrafo para comentar, se não parar toda hora para a gente. Né? Vamos lá, Elisa, é contigo agora. Ao escutando-nos. Eu pergunto se alguém mais quer falar, que eu não perguntei, né? O Jorge falou, Zé. Então vamos embora. Ao escutando-nos, a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. As colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada precisa tecer os fios do reajustamento próprio e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores
ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o jugo tirânico. Olha só, quanta coisa num parágrafo. Tá, vamos lá. Primeira coisa aqui, hein? As primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina. Quando isso acontece? Quando chega o progresso aqui. Quando chega o progresso aqui? Os capelinos. Então já está dando uma dica aqui que essas colônias... Por quê? Quando a gente lê as obras do Emmanuel, do Chico, etc., o que eles falam dos índios? Né? Que os índios, quando desencarnam, ou ficam na tábua, ficam ali na tribo, não vai muito longe. Né? Então, para que fundar uma colônia espiritual para índio? Não estou criticando, nem botando ninguém abaixo de ninguém, não. Eu estou falando sobre a questão do nível evolutivo do índio. Mas aí chegou essa rapaziada lá de cima, insubmissa e indisciplinada ao extremo. Tá? Muitos. Quando eles chegam na região da Suméria, a gente vê aparecer os primeiros focos de inteligência. É o barco, é a pesca, é o arado, né? É o arco e flecha, é a lança, etc. Eles chegam para arrebentar mesmo, porque eles estavam acostumados com isso. Os terráqueos que aqui estavam, agora me lembrou do Marco Aurélio, tudo com a mão lá no joelho, ainda simples, bem simples mesmo. Digamos que estava assim, num nível de inteligência tipo índio, talvez. Então, quando chegam essas criaturas, aí sim se começa a se formar grupos, porque eles vieram com vários vícios, várias paixões, várias imperfeições. Ali começa a se moldar, né? Tanto no plano material, cidades. E deve ter, né, devido a isso, essa turma que chegou aí, também moldar cidades lá no plano astral. Porque eles já estavam num nível intelectual bem mais alto do que o povo terráqueo do momento. Digamos que fomos nós que chegamos nessa turma aí e estamos por aqui até hoje ainda nos divertindo, né? Aí falou sobre duas palavras, submissão e indisciplina. E hoje nós estamos infelizmente, ainda nisso aí, né? Aí vai falando aqui, né? Aí está falando aqui que tem que ter um resgate, o reajustamento, que ele usa aqui a palavra, né? Mas esses reajustamentos, está falando aqui outra palavra, se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alugando-se o labirinto. Essa palavra esforço aqui tem um significado muito importante. A Elisa adora o significado dessa palavra esforço aqui. A palavra da cruz, fala, Elisa. É loucura. Aí está o esforço. Está o esforço. Sabe, mas não se interessa. Porque é loucura. A mudança realmente é difícil. E não é fácil. Não depende só da... Eu vou mudar, não. Tem que mudar mesmo, senão não consegue. Aí não consegue, né? Como tem dificuldade, prefere continuar lá na indisciplina, na submissão, só que a partir de um determinado momento também a perversidade vai crescendo, né? A crueldade, a maldade, etc. Né? Aí vem falando aqui, inabitados em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam. Atraem. São os polos que a gente sabe que tem lá embaixo, né? A turma lá do avô do André Luiz, tá? A turma lá do não sei de quem. Mas essa atração vai fundando também os ambientes que cada um precisa para dar uma limpeza para depois chegar ao seu... né, a hora de dar uma melhorada. Que fala até aqui, né? Se arrebanham-se de conformidade com as tendências. É isso aí, né?
de cujas emanações, agora outra coisa que é muito importante, as tendências inferiores que se afinam ao redor da crosta, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem. Essa questão é muito importante, emanações. Como desencarnados, emanações. E essa questão de vidas inferiores ainda se nutrem, nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui, que o Google vai falar sobre as nossas células. Sobre as nossas células. E a influência dela em nós. Tá? Então, esses espíritos se nutrem de tudo isso. Nós também. Enquanto encarnado, nós lemos nos livros mensageiros sobre isso. Quando a luz fica assustada, quando vê uma nuvem. Estão lembrados? Uma nuvem escura não me lembro bem o nome, hein? Miasma, não é isso? Esses irmãos nossos, ou nós mesmos também, né? Quando atraímos para nós. Ou seja, quando nós atraímos, é que nós vamos nos alimentar disso, pela mente. A atração é mental, o magnetismo é pela mente. Por isso que ele fala aqui, o objetivo essencial das exercícios sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura. Ou seja, não pense, deixa que eu penso por você. E, infelizmente, até hoje, 2000 anos depois de Jesus vir, 3.300 anos depois de Moisés, veio Buda, veio Sócrates, veio Confúcio, veio Lao Tse, veio Krishna, e a gente ainda, né, muitos de nós ainda quer que os outros pensem por nós. Isso é muito triste. E é isso que a rapaziada lá embaixo se aproveita. Porque onde, Kardec, fé raciocinada, onde não há raciocínio, né, a gente vira joguete. Se a gente não raciocinar em tudo que passa ao nosso lado, à nossa frente, conosco, nós vamos virar joguetes. Tá aí, né? O objetivo dele é nos manter assim. E aí pode alimentar nossas paixões, nossos vícios, as nossas imperfeições. Olha só. Né? Nós vamos ver lá na frente nesse livro, né, os elementais, né, lá quando a Margarida foi no médico, né, eles fazendo entre eles, né, trocas. Se você me ajudar, sabe aquela loura lá do barzinho que tu viu lá, que tu gostou, sim, bota ela na tua mão. Tá lá na frente do livro isso. Olha só, vocês fazem jogos com as paixões, fazem jogo com as imperfeições, fazem jogo com os vícios, e aí vão levando. E nós estamos nesse meio. Estamos nesse meio. O Google está só dando aula para todos nós, né? Só para o André e para o Eloy, não. Alguém quer falar? Eu vou ter que sair, tá? Vocês desculpem aí. Valeu, Jorge. Falou. Boa noite. Valeu. Até segunda, se Deus quiser. Até se Deus quiser. Fazer um comentáriozinho aqui. Vai, seu Roberto. As colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres. Aí fala mais abaixo. Há uma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi concedida. Irmãos nossos recusam a semelhantes fotos ociosos e impenitentes, alongando o labirinto e muitas vezes se perde por séculos. José Roberto Lenis falou em ignorância de ambas as partes, dos bons e dos maus. Eu acho que a ignorância maior está nos bons, que ignoram até que ponto eles podem ser bons. Já os maus, não. Tem ignorância nesse sentido. Eles sabem o que eles querem. Eles querem fazer o mal. Eles querem perturbar. Os bons ficam indecisos com vergonha de mostrar bondade. A gente tem vergonha de passar na rua e cumprimentar alguém que não conhece, dar bom dia, porque não sabe como é que a pessoa vai. Então, um bom dia, de repente, para uma pessoa que vai passando, é um bem. Mas nós temos medo de fazer esse bem. Nós temos medo de cumprimentar uma pessoa, nós temos medo de tentar ajudar uma pessoa. Mas os maus não têm esse medo. Eles têm consciência que o dever deles é da maldade. Agora, nós não temos essa consciência que o nosso dever é ser bom. Eu queria fazer esse comentário.
Eu não estou. Com as tendências inferiores. Aqui no Livro dos Espíritos, que eu não estou achando a pergunta, não sei se é 932. Tá para ler, Elisa? 932, Livro dos Espíritos? Só para ver o que o senhor está falando, senhor Roberto. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus Sem som, Elisa. E ambiciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O que o senhor Roberto está falando aí. Os bons são tímidos. Quando a gente começar... Um exemplo aqui, que até está aqui na cola, aqui, o Gandhi. O Gandhi foi um exemplo. Ele não baixou a crista, não. Ele encarou os ingleses. Encarou todo mundo. Aí, o que ele fazia ele? A arma dele, o jejum. Jejuava. Aí o mundo inteiro, se ele morrer, a culpa é de vocês, hein? Nós vamos cobrar de vocês. Aí a Inglaterra lá, né, concordava com o que ele pedia. E sem dar um tiro, sem dar um puxão de orelha, sem fazer nada, ele, né, se mostrou presente e fez a força do bem vencer. Agora, infelizmente, né, ele desencarna no momento que ele libertou a Índia e o Paquistão do jugo inglês, e no mal ele libertou os dois, começaram a brigar, a Índia com o Paquistão. E aquilo realmente o deixou muito chateado. Foi onde ele fez o último jejum, que foi o mais longo. Foi o mais longo. Né? Mas foi ele, aí sossegaram. Foi ele desencarnar até hoje, né? Até hoje continua a briga dos dois. E quem sofre é quem está no meio, a tal da faixa de Caxemira, né? A faixa de Gaza lá deles, a faixa de Caxemira. Não tem nada a ver com a briga dos dois e sofre a consequência, que está bem no meio dos dois. Então é isso aí, o Gandhi é um grande exemplo. Jesus, né? Jesus, Sócrates. Quando realmente o homem, o bem, Madre Teresa, a gente vê tanta gente que realmente conseguiu não se calar, não foram tímidos. O problema é que nós somos tímidos. No dia que todos nós abrimos a boca, a resposta aqui do livro vai estar certa. Paulo de Tarso. Fala. Paulo de Tarso, não Saulo, mas Paulo. Fala, velho. Paulo de Tarso. Sim, não Saulo. Paulo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, mudou. A remissão dele foi muito grande. Mudou. E o que quer que eu faça? Eu quero que tu apanhe muito, meu amigo. E apanhou muito. E saiu falando a palavra de Jesus para todo mundo. Não quero saber para onde vai. Foi nos piores lugares e vamos embora. Quando ele falou vocês, o que queres que eu faça, Jesus? Eu fico pensando em Ananias. Né? Ananias, vai lá, cura o Paulo. Como é que é, senhor? Peraí, deixa eu voltar a fita. Tu quer que eu vá lá, o cara tá querendo me pegar, me matar, tu quer que eu vá lá curar o cara, tu tá pedindo muito. Então, quando todo mundo for assim, o bem preponderar. É o que está na resposta ali. Alguém mais quer comentar, gente? Então, vamos lá, Elisa. As observações de Rubio escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificara a existência dessas condensações
organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse, em muitas ocasiões, impressionantes comentários em torno delas. Porque o André Luiz, ele desencarna, passa por aquele momento, mas lá no nosso lado ele pergunta o que é umbral. Aí fala, André, tu veio de lá. Mas lá não era tão pesado assim. As organizações ali eram mais light, digamos assim, né? Embora em muitas ocasiões ouviram coisas impressionantes, ou comentários impressionantes, em algumas ocasiões, mas não se inteirou. Não se inteirou. Por sorte dele, não se preocupou com isso. Foi até bom para ele, né? Aí foi, né? Não vinha a palavra medo também, porque ele já tinha uma capacidade de raciocínio maior, né? Mas depois, com o tempo, é que ele foi vendo que isso existe, né? E esse livro, falando em nosso lado, lembramos do Memória Suicida. O Memória Suicida também tem uma cidade lá, mas tem um Vale dos Suicidas, que antes de ir para aquela cidade, lá para o Hospital de Maria de Nazaré, aquilo lá também é pesado. É pesado. São informações que nós espíritos, hoje nós temos facilidade de aceitar. Mas em 1940 e pouco, quando veio o nosso lá, acho que 44, né? Eu achava que o Chico estava obsidiado, estava doido, o médium enlouqueceu. E a dona Ivone ficou com o livro guardado de 1926 até depois do nosso lar para lançar. A dona Ivone ficou guardada. Memória Suicida. O plano aqui, né, com o espiritismo, em 1900 e pouco já tinha mais de 50 anos, né? Em 1940 e pouco já tinha mais de 70 anos, né, digamos assim, né? Ninguém comentava isso aqui. Imagine, né? Imagine essas surpresas que foram. Bom, alguém quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Efetivamente, não conseguia, por mim mesmo, exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos. Errar aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim. Atormentado e desditoso, todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor, por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim? Perguntei. Essas legiões retardadas se mancomunam além da morte e despedidas da vestimenta grosseira de carne devem ser, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis. Entendeu essa pergunta aí? Poxa, isso é inútil, não vai. Não, olha só, a pergunta aí é muito interessante. Por que se ele se empenha em combates inúteis? Na visão de quem está no bem, para que isso? Uma hora ele vai ter que vir para cá mesmo. O mal tem fim, o bem não. É a primeira pergunta do André Luiz. E antes ele até falou uma coisa interessante assim: gozassem, no parágrafo anterior, gozassem das atividades, o que as atividades maléficas gozassem do organismo diretor. Para ele foi uma surpresa de saber isso lá no discurso do primeiro-ministro, tá? do Flávio. Né? E agora, olha as perguntas que ele está falando. Primeiro, se empenha em combates inúteis, vai todo mundo vir para o bem, pô. Para que essa briga aí? Para que fazer esses exércitos das sombras aí? Vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora. Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes enquadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante e estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos?
fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade, no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. Olha só. É fácil de entender, o que ele falou antes aí, né? Por que não trabalhar, não se edificar, etc. É fácil de entender a jornada evolutiva. Mas estacionamento deliberado, eu não quero, vou parar. Né? Me lembrei daquela página da Dona Ivone, né? Daquele livro, eu sempre esqueço o nome do livro, é o... Devassando do Invisível. Devassando do Invisível. Os nomes dela já falam, Devassando do Invisível, né? Porque eles mostram para ela essa questão do deliberamento, do estacionamento deliberado, né? Mas aí o Kardec está falando aqui, por que eles querem estacionar? Não querem ir para frente. Quer dizer, lá ela mostra uma face, há vários tópicos que aquele espírito fala com ela, né? Conversa com ela, né? Mas tem vários outros tópicos. Isso que o Kardec não está entendendo. Por que isso? Então, eu chego aqui, tudo bem que eu passo um sufocozinho, então, mas daqui a pouco a verdade vem. A primeira verdade é que a morte não existe. Para qualquer um, isso é uma verdade. A não ser para aqueles que dormem, né? Ou então chegam lá com problemas mentais, né? Loucura. Mas para a grande maioria, a primeira verdade é essa: a morte não existe. Ninguém morre. O Cristo, né? Dos suicidas principalmente, né? O maior choque para eles é esse, não morrer. E aí vai por diante, aí vai descobrindo aos poucos outras verdades, né? Sobre o viver, como viver, etc, etc. Então, por que escolher o mal deliberadamente? Né? Alguém quer comentar? Seria uma revolta? É uma revolta, isso. Deliberadamente. É uma revolta por constatar que não morreu. Ele poderia, vivo, continuar fazendo as mesmas coisas ou piores. Deve provocar uma revolta no espírito, né? Sim, é porque, veja bem, quando está aqui encarnado, né, um tem o poder, né, o outro tem o conhecimento, e se utiliza disso aqui. E quando chega lá do outro lado, quer continuar nessa mesma, ou seja, totalmente preso àquilo, à matéria, como se utilizava a sua vida na matéria, preso às ideias do planeta. A mente está presa nisso. Há uma revolta, o senhor falou aí. Sim, a Dona Ivone, no livro Devassando do Invisível, fala sobre isso. Alguns, aí já é outro caso. Aqueles que a sociedade, né, que a gente vê muito, a gente fala muito hoje em bullying, mas o bullying não existe só na criança, no jovem, não. Tem gente que sofre de bullying a vida inteira que a gente vê aí. Porque é um pouquinho mais lerdo, pensa um pouquinho mais devagar, há várias formas, né? É maltratado no emprego, porque às vezes é um simples faxineiro, pessoal, né? E a gente vê que o bullying existe em todos, não é só criança, não, em todos os lugares, e aquilo vai revoltando aquele espírito encarnado. E quando ele desencarna, ele consegue entrar para um bando, né? Que ele já está revoltado, aquele bando também, né? Juntos começam a trabalhar. E realmente, esse livro fala sobre isso, né? O Devassando Invisível. Né? Realmente eles não sentem muito ódio, muita revolta e nenhuma necessidade de perdão. Né? Estão sofrem muito com isso. O senhor tem esse livro, senhor Roberto? Tem? Eu não me lembro mas nós lemos ele, talvez o seu livro esteja até marcado, o capítulo que nós lemos, que é um capítulo, né? São várias folhas. Né? Exatamente. Muito. Tem mais uma coisa aqui também que o André fala. Erraram, voltando atrás, erraram aflitivamente dias e noites que pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Sabia custava-me crer as atividades maléficas gozavam de organismo diretor. Um bandidão sai daqui que é chefe de um grupo.
Eu vai para o outro lado. Chega lá, ele vai encontrar uma organização que dirige aquilo e ele vai ficar mais revoltado ainda, porque lá ele não vai ter chefão nenhum. Lá ele não vai ter o mesmo poder que ele tem aqui. Ele vai chegar lá, vai encontrar uma outra organização com uma direção, conforme falou o André. Isso também deve provocar uma revolta. Eu morri para poder chegar aqui e ficar por baixo dos outros. Quando eu estava vivo, eu não ficava. Também deve causar uma revolta. Deve causar um mal-estar nesse espírito. Eu acho. Sim, sim, mas depois ele vai brigar para um lugar lá também. Com certeza. Com certeza, igual brigou aqui. E depois vai aparecer aqueles que simpatizavam com ele e vão formar novo bando também. É um negócio complicado. Nós estamos assim, a situação é essa, né? Ou seja, para que se melhore esses aí, nós temos que nos melhorar. E onde é que nós vamos nos melhorar? É através do Evangelho. Nós vamos ter que usar palavras que a gente conhece e não usa. Virtudes que nós conhecemos, sabemos que existe, a gente não tem. É isso aí. Porque quando todo mundo começar, é o que fala a pergunta 932, a questão do bem. Né? Todo mundo, às vezes, não vai abrir a boca, eu sou bom, quero... Não, vai agir no bem. O exemplo nós sabemos, arrasta. Arrasta forte. E quando a pessoa é muito boa, né? A gente vê que o Chico, tudo bem, tinha os ataques das pedras, o Divaldo, etc. Mas não é tão constante, porque eles têm também muita defesa. E eles fazem muito bem, né? Pode não ser totalmente virtuosos ainda, mas já fazem muito bem. Ou seja, eles mesmos já têm força para isso. Tá? Então, quando todo mundo se utilizar dessa força, aí melhora tudo. A própria psicosfera vai mudar. Esse problema nosso, essa nuvem pesada aqui, todos nós estamos dentro, né? Vivemos ela, né? Nos atrapalha a humanidade demais. É quando os pensamentos, lembrando de nosso lar, aqui em nosso lar nós fizemos um acordo, só pensar coisas boas, coisas positivas. Por isso que o ambiente aqui, o Lízias falou, André Luiz, por isso que o ambiente aqui é maravilhoso, né? A sensação de felicidade o tempo todo. É o que nós temos que fazer aqui no planeta, é isso aí. E aí vai aliviar esses irmãos também, vai ajudar eles a vir para o lado do bem. Então nós somos responsáveis também por isso. Não só pela nossa melhora, mas através da nossa melhora, pela melhora do próximo. Olha só que questão, né? Um compromisso e uma responsabilidade maior. Nós, por exemplo, estamos adquirindo através do tempo. Outros não têm essa oportunidade que nós estamos tendo. Mas nós temos um compromisso sério de dar o exemplo de conhecimento. É isso aí. Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Sóbria. Vamos lá, Liz, desculpe. O orientador sorriu, maneiroso e considerou. Reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo da crosta da Terra. Só uma coisinha, lembrando os mensageiros. André, aquela lance da arma, dos canhões, estão lembrados? Puxa, se der tiro nesse canhão, eles pensam que morreram, eles já estão mortos. Morre de novo. Aí o Alfredo fala, André, nós precisamos desencarnar os nossos pensamentos. Né? Então, eles estão desencarnados, mas as sensações que eles continuam tendo é a nossa de encarnado. Estão muito presos a isso ainda. Muito presos mesmo. Né? E ele está falando que por que essa pergunta não pode ser formulada aqui na Terra, entre nós encarnados? Pode, vamos lá.
Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Por quê? Sabe? Ninguém pode falar que eu não conheço o bem, né? Porque nós falamos aqui no início, quando a mamãe mandava rezar de noite, ia no padre, quando era criança, ouvia. Então, se nós passamos por isso tudo e continuamos, como fala aqui, né? Contrariando espetacularmente a lei, né? Tá? Então a pergunta pode ser feita para nós encarnados, não só para eles, não. Né? À frente dos olhos contra o bendito dilúvio de claridade solar. Que é isso aí. Hoje, então, a gente tem muita coisa ruim na internet, na televisão, mas tem muita coisa boa também. Ninguém tem mais a desculpa que eu não sabia. Pode não ter detalhes. Por isso, quando eu falar sobre reencarnação, é complicado. Porque a pessoa não conhece os fundamentos, como você opera, né? Vai ter uma dificuldade tremenda de aceitar. Até nós, nisso, nós já, né? Graças a Deus, não temos essa dificuldade. Então, vem luz de tudo que é lado, informação de tudo que é lado. Vem boa e vem ruim, mas a boa nos coloca o quê? Na situação de que sabemos sobre isso. Agora, a pergunta que vai fazer aqui agora, o Gúbio, é muito interessante. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui, me perdi. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, e regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através da qual penetráramos nele. Então, olha só, quem não sabe disso? Aí vem aquela história que nós estamos lendo no Céu e Inferno. Existe o céu e existe o inferno. Tudo bem, isso foi criado para dar uma acalmada na rapaziada. Mas não acredito nisso, não. Sou indiferente a essas histórias. Isso é coisa de beato, né? Tem um nome que dão, Carola, né? Sei lá, nós damos os nomes aí, né? Mas todo mundo sabe que pela porta misteriosa que entrou, vai voltar para lá. Era fato para todo mundo pensar. De novo, não vamos voltar. Questão mental, raciocínio também. Alguém quer comentar? Então, vamos embora. no entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença ante as sugestões do plano divino que te povoa agora o pensamento? Lembra-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Eu 20 anos atrás, será que eu estava pensando nisso? Hoje eu já penso um pouquinho nisso, tá entendendo? Aí a pergunta que o Google está fazendo, né? Mas o mais legal ele vai falar agora. Esse aí que é terrível, vamos lá. Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. Olha só. Por isso que é bem aquela questão da regressão de memória. Né? É bom não olhar isso. É o que o Google está falando para ele. Se mexer lá atrás, aí nós vamos ver quem realmente nós fomos. E que muita coisa ainda está em nós. Ainda tem que trabalhar. Nós estamos trabalhando, mas tem muita coisa ainda. Por isso que é bom não ver nada que passou lá atrás. Não deixa quieto lá. Gente, alguém quer falar? Então vamos embora. E está dando puxão de orelha também nas perguntas que ele fez. Né? Porque ele passou por muita coisa na Terra, desencarnou porque foi um suicídio involuntário, sabia o que ele estava fazendo podia ocasionar a morte dele, né? E faz aquelas perguntas como se ele tivesse num patamar, né, maior do que ele está hoje.
né? Mas por quê? Para ele trazer para a gente as informações, tenho certeza disso. Mas Gube aqui puxa um pouquinho a orelha dele, você lembra? Você não era médico, cara? Pô. Como é que tu morreu? Entendeu? Essa questão interessante que eu tenho batido muito, muito para mim, de não julgar as outras pessoas. É difícil. É difícil. E por causa mesmo do quê? Da reencarnação. Você não sabe o que foi no passado. Né? Você não sabe. Como é que você vai julgar alguém? Né? Hoje eu me esforço. Eu me esforço e muito. Entendeu? Porque pisa no calo, tu já viu, né? Pisou no teu calo, você vai chutar alguém. Né? Aí eu me esforço para não chutar. Mas é difícil. Rapaz. Houve um sonho, né? Conta mais um sonho que eu tive. Eu estava meio chateado com alguém, né? Como sempre, né? Eu dormi, mas sem pensar nisso, nada disso. Né? Sem pensar em nada, dormi normal. Aí, de repente, alguém, né? Eu devia estar fora do corpo. Eu vou tirar alguns pesos de você, te botar numa situação de você ver as coisas pelo alto e vou te mostrar algo. Aí me senti leve, flutuante, assim como se fosse algo assim que eu estivesse muito feliz, né? Aí falou, olha para isso aqui, e me mostrou o problema e a causa do problema. Nessa situação que você está agora, tal, como é que você vê isso? Eu disse, eu estou errado. Volta para o corpo. Eu pensei. Aprende mais um pouco. Porque tirou um peso certo de mim, algum peso, alguma coisa assim, e eu me senti mais aliviado, não sei lá o que. Eu não sei, entendi isso aí. Tirou um pensamento rude que você tinha na mente, né? Alguma coisa que você... E me mostrou o seguinte, ele é imperfeito. Uma vez só, eu precisei fazer, tipo assim, precisei fazer algo contigo, para se você se sentir numa situação que você não está, foi o que eu sempre pensei depois, para você ver como você está errado. Mas eu acho que ele vai ter que fazer isso, Zé, com os 300 mais ou menos. Os 300 de Esparta. Porque um só é por aí. Talvez, Afrânio, o peso do julgamento e da condenação que você estava jogando sobre essa pessoa, se julgando certo e com a autonomia suficiente para dizer se o outro está certo ou está errado, sem olhar se você está certo ou errado, né? Porque a gente se julga mais do que os outros sempre, né? A gente sempre se julga. Nosso julgamento é... Não, nosso departamento de marketing ele faz isso com a gente. Não, você é o tal, você é o melhor. Exatamente. Aí eu fiquei, e eu vou te falar uma coisa, foi isso há poucos dias atrás, não amanheci assim, eu disse, meu Deus do céu, como eu tenho que aprender mesmo. E graças a Deus, desse problema, eu me livrei, falta 299 ainda. Só 299 é pouco. Não, eu estou fazendo os 300 de Esparta daquele filme, né? Tá. Deve faltar uns 299 mil. Vamos acabar esse papo, já deu a hora, né? Vamos lá. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, à semelhança de árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Então, a luta é essa. Nós estamos, conforme fala que preso é esse passado. É o que a gente tem que diluir em nós, né? Diluir isso aos poucos. O porão tá cheio, gente. Não é brincadeira, não. Esse tal desse porão tá lotado. Então, nós temos que esvaziar um pouco esse porão. Ou usar ele, né? Pelo aprendizado que ele nos deu, né? Como fonte de novas ações, novos pensamentos. É isso aí, é isso que o Senhor espera de nós.
para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Bom, vamos parar por aí. 8h31. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Substituir esses pensamentos. Ele mais à frente vai falar sobre essa questão mental, tá? Mais um pouquinho, mais 2 ou 3 parágrafos, ele repete que ele deu aquele início lá, né, no parágrafo anterior, sobre, né, a questão da... Vai falar sobre essa influência, essa ligação magnética, isso tudo ele vai falar na próxima aula da gente, né, o Guber. Aí nós vamos alargando, né, e vendo onde nós estamos, esse que é o problema. Ele está falando para a gente, o André Luiz trouxe para a gente. A vida no mundo espiritual. Mas se a gente não começar essa vida aqui, né, nós temos que viver na Terra, ser da Terra, mas, conforme fala Jesus, procurai primeiro o reino dos céus, que é o nosso destino. Né? Bom, deixa eu parar a gravação.